Até parece que é importante, né? Conferencista. Hoje não tem ar, hoje está mais. Mas espantou o povo também, ontem estava mais cheio. A chuva é para. A chuva da gente, deixa a gente com preguiça, né? É verdade, no sítio, ontem pessoas vieram no sítio, hoje não conseguem por causa das estradas. Não entendi palavras. Nossa, Iporã é uma cidade do agronegócio. Gente, ontem nós falamos sobre liturgia da palavra, né? Falamos até as preces, falamos algumas bases teóricas. Agora no começo, eu vou abrir para perguntas. Então você pode perguntar. Às vezes você foi com uma pergunta ontem embora. Você tem uma pergunta hoje, alguns me fizeram e eu vou falar conforme eu lembrar. Eu lembro de todas. Perguntaram sobre aniversariantes antes da missa. Uma lista infinita de aniversariantes antes da missa. Isso depende muito do pároco, gente. E da questão se a paróquia consegue se adaptar. Eu vou dar um exemplo. Um grupo de oração pequeno. É natural nós colocarmos as intenções aniversariantes, porque é algo que todo mundo fica à vontade, né? Mas numa paróquia, numa celebração com 1000 pessoas, às vezes nem a pessoa ouve o nome dela. Então, dependendo, se ficasse passando no data show, a pessoa procuraria mais o nome dela do que prestando atenção no que foi falado. Aí acontece, né? Alguém que não ouve o nome dela e vai cobrar. Mas o meu nome não apareceu na lista. Não, mas estava na lista. Não, mas a pessoa não falou. Aí acontecem dificuldades, né? Isso é algo que a paróquia precisa definir. O problema não é a lista de aniversariantes, né? É a lista de intenções. Aí tem alguns finais de semana que os pais trabalharam mais. Eu acho que geralmente é tipo semanas de carnaval, feriados prolongados há alguns anos, porque é interminável a quantidade de aniversários. Além disso, a lista de intenções. Tudo vai para a intenção da missa? Não, né, gente? O que deveria ir na intenção da missa? Morre um ator lá no Nordeste e a gente quer colocar na intenção aqui na missa. Ninguém nem escuta aquele ator, aquele músico, e a gente quer colocar aqui na intenção. As intenções são da comunidade. Então tem que ser intenções que a comunidade consegue se colocar também. Se for só pessoal, só eu, só a minha intenção, é um pouco difícil, né? De nós colocarmos para a comunidade. Devíamos ter regras. Por exemplo, o sétimo dia. O sétimo dia se coloca na intenção. Quando é no dia do falecimento, ou no sétimo dia, ele se coloca na intenção. E na missa que a família vem rezar também. Não adianta a gente colocar a intenção para todo mundo e não vem rezar. Tem gente que, acho que aqui não acontece, né? Liga na secretaria paroquial e tem a lista de nomes. Fulano, ciclano, beltrano, não sei o que, não sei o que lá. Se a gente fosse acender uma velinha para cada um, acabava as velas da paróquia naquele final de semana. Aí se o padre também fosse, né, rezamos por fulano, vamos rezar uma Ave Maria, e alguém da família vem aqui pegar uma velinha, ia dar até vergonha, né, de quantos que ia se levantar realmente para ir buscar a velinha. Então, me perguntaram das intenções, tem que ter cautela nas intenções, porque são intenções que a comunidade está rezando. Aí eu coloco algo que é meu, pessoal, até onde que a comunidade entra na dor, né? Sétimo dia entra na dor. Às vezes alguma doença grande de alguém da comunidade, nós colocamos ali, mas não é para tudo, né? A gente tem que ter esse discernimento. Falaram também, me perguntaram sobre, na verdade me cobraram, que eu não falei ontem, né? Sobre o microfone. Entrou ontem na parte de chegar antes para você ver o microfone. Aqui vocês têm técnico de áudio, eu não sei se ele mexe no volume ou não, mas na maioria dos lugares a mesa de som é trancada. Então quem tem que saber se é para falar mais alto ou mais baixo é quem segura o microfone. Então alguns têm que se aproximar mais, né? Outros falam um pouco mais longe porque tem uma voz muito potente. Então tem que ter esse discernimento. É por isso que é importantíssimo chegar antes.
Você vai cantar o salmo, você vê em qual altura está o volume do microfone do salmista. Se você vai cantar lá em cima, você vê o volume que está o microfone, senão você vai só se ajustando durante a missa. Aí na hora que você encontrou o volume ideal, a missa acabou. Aí ninguém aprende nada. Perguntaram para mim também, falaram na verdade, comentaram, né? Que sempre ouviram nas formações que era para se fazer reverência ao ambão. Pois é, a gente não tem formação litúrgica com frequência. A gente peca muito nisso, a gente tem muito mito em formações litúrgicas. Não posso falar que existe uma expressão assim, é proibido se fazer. Não tem essa proibição que você vai para o inferno se fizer. Mas não é prescrito. Na liturgia, os sinais, eles são muito claros. A gente não fica replicando sinais, colocando um sinal em cima do outro. Então a gente não coloca, por exemplo, cruz no presbitério, cruz no altar, cruz do lado, cruz no ambão e deixa 5 cruzes. Não é uma via sacra, vai ter 14 cruzes no presbitério. Os sinais são importantes, então eu brinquei dos coroinhas, né? Fazem reverência. Para que ele está fazendo a reverência? Tem um sinal. Para que nós inclinamos a cabeça? Tem um sinal, tem um motivo. Hoje a gente vai falar por que nós nos ajoelhamos, tem um motivo. Então os sinais na liturgia são importantíssimos. E não tem a prescrição de uma reverência para o ambão. Isso que é importante. Isso que eu expliquei ontem, que se faz inclinação para se incensar o evangelhário. Então, nunca ouvi na minha vida. Acontece. A gente vai morrer sem nunca ouvir o que é certo mesmo em coisas litúrgicas. Mas vocês têm a oportunidade de ouvir isso daí. Se amanhã chegou alguém e falou que, tá bom, então diga onde está. Dê o fundamento. Coloque como que você construiu esse pensamento para a reverência ao ambão e dê a regra. Onde se pede a reverência para o ambão. Liturgia tem sinais sensíveis para se explicar a aula. Isso que é importante. E agora eu esqueci, alguém perguntou mais alguma coisa. Ontem falaram no comentário. Comentário inicial, eu faço como? Uma homilia? Não, uma homilia do padre. Comentário inicial é quase um tanto de entrada antes. Sintonizar todo mundo no que vai ser celebrado. No Vaticano, eles não fazem comentário inicial, mas antes de grandes celebrações, por exemplo, a comemoração de aniversário do Concílio Vaticano II, eles leem alguns trechos para sintonizar os fiéis sobre a celebração que vai acontecer e sobre a celebração que foi o Vaticano II. Então a gente tem que introduzir, por exemplo, vai começar o Advento. Hoje iniciamos o tempo do Advento, preparando para o Natal de Nosso Senhor. Domingo que vem, Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Se sintoniza o povo para aquilo que vai lá. Eu dei de exemplo para a pessoa que me perguntou se o bispo vai na capela. A pessoa não pode ser tomada no susto. Nossa, o bispo está aqui. No comentário inicial você coloca. Hoje nosso bispo nos visita para isso, aquilo, outro. A pessoa já se prepara, ela já é introduzida no mistério que será celebrado. E agora eu deixo para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Levante a mão que eu levo o microfone para você. Para você fazer o microfone para todo mundo. E não leva, gente, não leva o pessoal, tá? Se alguém fizer uma pergunta, não fala assim, ela quer me atacar. Não, todo mundo aqui é um só corpo. E se está atacando todo mundo. Então não leva o pessoal. A pergunta sempre é genuína. Hoje até umas 2 pessoas comentaram comigo sobre a referência na hora da procissão da entrada, porque vai a cruz na frente e o padre atrás. Para quem qual é o correto de se fazer referência? Tem gente que faz a reverência na hora que a cruz passa, é verdade, perguntaram isso para mim mesmo. Da onde que vem esse costume, vamos colocar assim, né? De fazer reverência para a cruz. Primeiro, Sexta-feira Santa. Nós adoramos a cruz na Sexta-feira Santa. E depois, os mais velhos têm isso. Quando nós vamos no cemitério, a maioria dos mais velhos faz uma reverência quando entram no cemitério. Alguns nem sabem por quê. Nós fazemos reverência ao cruzeiro do cemitério. A cruz que está lá no meio do cemitério. E nós trouxemos isso da nossa vida para a liturgia. Porque é natural, né? Você faz a reverência para uma cruz no cemitério, ou eu vejo uma cruz entrando, eu faço reverência para ela. Na liturgia não tem esse sinal na posição de entrada. Como eu disse, né? Representa nós todos caminhando, nós todos entrando. Então nós acompanhamos a posição de entrada enquanto ela passa.
O único sinal que eu faço com o meu corpo na procissão de entrada é quando é o bispo, porque ele entra abençoando. Se você perceber, tem uma hora que ele passa na região que você está e ele dá um sinal da cruz assim, ó. Se ele fez o sinal da cruz, você se abençoa. Aí ele faz para um lado e ele faz para o outro. E sempre pega a região que você está. E se um dia vocês tiverem a oportunidade de observar, antes de entrar, o bispo ele faz 3 sinais da cruz lá na porta. Para o povo, para ir para a cidade, E o Dom João sempre quando ele passa na frente de uma capela, ele faz o sinal da cruz. Na capela que ele passa. Ou na casa de algum enfermo, de algum doente. Então, na procissão de entrada, o sinal que nós temos é o sinal da cruz, quando o bispo nos abençoa. Quando o padre passa, quando a cruz passa, nós não temos sinal concreto. O padre disse que para ele pode continuar fazendo a reverência que ele gosta, essa reverência. O padre, só para eu passar a informação completa para eles, é para falar Deus salve o rei também? Ou não é para fazer isso? Rezar o Ave Maria do padre. Mais perguntas, gente? Levanta a mão. Sei que vocês têm, não precisa ter medo não. Olha só, todo mundo. Olha, uma pergunta aqui. Deixa eu levar o microfone. Corajosa. Tem coragem mesmo. É assim, por exemplo, eu acabei de chegar aqui na igreja. No caso, a gente chega, dá um passo que ajoelha e faz o nome do Pai. Eu queria saber se mudou, se é desse jeito. Não é que mudou, é que a gente não faz certo, quando a gente não faz. A regra é o seguinte, na verdade a regra é para nos ajudar a rezar. Por exemplo, vir à missa de domingo, nós somos obrigados, né? O preceito dominical, quem não vem na missa dominical, você comete um pecado grave e você tem que se confessar. A gente sabe disso, mas é para nos ajudar. Qual que é a regra? Cheguei na igreja, devo me dirigir à capela do Santíssimo. Essa é a regra. Me dirigir à capela do Santíssimo. Ou ao menos fazer uma oração. Agora, qual que é o sinal, né, que nós temos que ter? Não é só chegar e fazer sinais da cruz e se ajoelhar. Aqui que eu estou fazendo a genuflexão. Colocar o joelho no chão, gente, é sério. É sinal de adoração. Colocar o joelho no chão é sinal de adoração. Eu tenho que colocar o joelho no chão para o Santíssimo. E só tem a exceção da cruz na Sexta-feira Santa, que nós adoramos o mistério da Paixão, e no dia 25 de março, de dezembro, que eu já expliquei ontem, há o mistério da Encarnação. Então, nós entramos na igreja, tem gente que coloca o joelho no chão para quê? Para a porta santa, para algo genérico. Não, a genuflexão é para o Santíssimo. Então, o ideal seria chegar na igreja e se dirigir direto para a capela do Santíssimo, para fazer a sua adoração. Mas se você entra, pelo menos você tem que fazer a genuflexão voltada para o Santíssimo. Senão não tem sentido nenhum, né? A gente fazer a genuflexão para nada, para a cruz. Depois eu vou falar na comunhão, né? Tem gente que comunga e faz genuflexão para o Santíssimo, para a cruz. Acabou de comungar e faz genuflexão para a cruz. Acabou de comungar e vai no sacrário rezar. Então, já falar desses sinais. O correto, aqui, enquanto tem o Santíssimo, vocês poderiam fazer a genuflexão quando entram, porque o Santíssimo está dentro da igreja. Agora, quando a capela estiver construída e ele for uma extensão da igreja, ele vai estar fora da igreja, nós não faríamos genuflexão para entrar. Nós só entraríamos normal mesmo. Você sabe que está entrando no local santo, mas não tem Santíssimo dentro da igreja. Então não tem por que fazer reverência quando se entra. Agora, a regra, tem que fazer uma oração do Santíssimo. Então é chegar e se dirigir à capela do Santíssimo. Essa aqui que é o intuito da nossa regra. Perguntas? Eu tenho uma dúvida, quando fala proclamamos a vossa ressurreição. Tem muita gente que fica agachada até o final e tem gente que levanta antes. Qual seria o correto? Essa pergunta sua eu vou segurar, porque a gente vai falar de liturgia eucarística hoje.
e eu vou falar isso é uma polêmica. A gente vai falar de tudo hoje, gente. Levanta, ontem a gente falou, qual foram as polêmicas de ontem mesmo? Palmas, dança. Hoje fica de pé, fica de joelho, se comunga na boca, comunga na mão, de joelho. Olha, essa aqui é forte, hein? A gente vai falar disso hoje, não se preocupa não. Gente, ó, eu prometi que ontem eu prometi que hoje nós traríamos o missal, né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque eu acho que eu tenho sonho de ser pai, né? Estou esperando, eu sou casado, como falei ontem, sou casado, já 8 meses de casado. Por isso que eu gosto muito de perguntar. As crianças nunca sabem com quantos quilos elas nasceram. Geralmente as crianças não sabem com quantos quilos nasceram e não sabem o dia do batizado delas. Quem sabe são as mães e os pais só. É difícil uma mãe esquecer com quantos quilos os filhos dela nasceram. Estou mentindo ou não? Vocês sabem, né? Qual mãe aqui levanta a mão? Quantos quilos que nasceu a criança? Seu filho ou filha? Levanta só uma. Eu quero umas duas aqui. Quantos quilos? 3.200. 3.200, mais uma. Quanto? Misericórdia, 4.460? É gêmeos, né? Nossa! 2.900, é metade aqui do 4.460. Tá bom. Então, 30 gramas para 4 quilos. Nossa, mas 4.460 esse daí. O missal, gente, tem 3.450. É mais pesado que muito bebê, só não é 460 litros. É muito mais pesado do que muitos bebês. Então, tem muito coroinha que não tem nem esse peso ainda. Vai ter que sofrer. Tamanho. Ele ficou do tamanho do lecionário. Se vocês são acostumados com o lecionário, ele está no tamanho do lecionário. Tem mais páginas que o outro missal. Pra vocês terem noção, eu falei 3,5, né? O outro missal tinha 1.800. Então praticamente o dobro do peso, né? De um para o outro. Isso aqui é um super missal, na verdade, né? Comparado ao que era. E eu fazer algo aqui, eu não combinei com os padres, talvez eles me matem, mas não vai me matar não. Eu vou soltar o missal na mão de vocês, tá? Às vezes você nunca teve a chance na vida de relar nesse livro. Mas assim, gente, isso aqui é um livro, não é para ficar beijando, que tem toda a lei da oração da igreja. Como nós rezamos é como nós cremos. Mas só que não é para ficar folheando, sentindo o cheiro. Você pode sentir, cheiro de novo é gostoso, né? Mas é mais para você ver o peso, sentir a capa, ver a textura. Aí você passa para a pessoa que está do seu lado, tá? Não é para namorar o missal também não. Então depois você compra para você que vai dar tudo certo. Deixa eu abrir a água aqui. E eu falei de Santo Antônio ontem, né? Que eu sou muito devoto de Santo Antônio, né? Aí hoje eu percebi que o único santo que eu tenho uma foto ou uma imagem na minha mesa é Santo Antônio. O único. Sou devoto de muitos, né? Assim como todos nós, né? Você não tem só um santo de devoção, né? Nós temos vários santos. Mas o único que eu tenho uma foto ou uma imagem na minha mesa é de Santo Antônio. Aí eu fiquei pensando, né? Eu tenho também aquele livro dele, das fontes franciscanas, que são todas as homilias de Santo Antônio. Eu fico imaginando que loucura, né? Quantos que tem um livro desse aqui para ler? Ele tem umas homilias muito legais de Santo Antônio. Só estou lembrando disso porque eu falei ontem, que eu era muito devoto, e hoje, na hora que eu estava em casa, eu percebi que ele é o único que está na minha mesa, assim. Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, ou para vocês, Santo Antônio de Porã, né? Gente, hoje, liturgia eucarística. Falaremos sobre liturgia eucarística. E no final, eu também vou abrir para perguntas, tá? Vamos definir o horário, né? Até 9 horas. Então eu vou acabar um pouquinho antes para abrir para pergunta. Hoje é sexta-feira, a gente tem que descansar. Temos que nos permitir descansar também. Eu falei que a missa, ontem começamos na procissão de entrada. E hoje eu falei que nós começaríamos de outra procissão. A missa, a liturgia, ela é tão pedagógica, ela é tão intuitiva, que os dois principais momentos da missa, as duas liturgias, começam com procissões. Liturgia, o começo, com a procissão de entrada. A Eucaristia, com a procissão das oferendas.
Como que funciona? Antigamente, era o povo que trazia o pão e o vinho para a celebração da Eucaristia. Então, obviamente, tinha que ter uma procissão. Porque o povo que trazia o pão se transformaria em corpo de Cristo que nós comungaríamos. Então, nós fazíamos a procissão das oferendas. Com o tempo, a gente começou a nós mesmos cuidarmos, os sacristãos, os hostiários, a cuidar do pão e do vinho da Eucaristia. Mas nós continuamos fazendo procissão de outros alimentos, e principalmente hoje de dinheiro, né? Que se destina aos pobres, geralmente. Nós perdemos muito da procissão das oferendas nas nossas igrejas. Eu não sei se aqui vocês fazem a procissão ou se passa a caixinha, mas em muitos lugares se passa a caixinha no banco, nem se levanta para fazer a procissão mais. E é procissão mesmo. Tanto que os documentos pedem que se reavive as procissões das oferendas, com os leigos, nós, povo de Deus, trazendo o pão e o vinho para o ofertório da Santa Missa, para o sacrifício que será oferecido. E lembra que eu disse que a procissão representa todos nós? Aqueles leigos representariam toda a comunidade trazendo pão e vinho. Então ele pede até que se reavive, mas ele alerta que o sinal seja verdadeiro. O que é verdade no ofertório da missa? É pão e vinho que se transformarão em corpo e sangue. Caixa de uva vai se transformar em sangue? Não vai, então não entra. Pão de forma? Não entra. É a verdade do sinal que entra. Então a gente não pode começar a colocar coisa demais para não confundir a verdade do sinal. Porque missa não é teatro, missa não é espetáculo. Missa é verdade no sinal. Agora, é fácil de fazer isso? Não é fácil de introduzir isso. O povo tem que saber o que representa, quem está entrando tem que saber o que representa, para só assim nós conseguirmos reintroduzir. Mas é a verdade no sinal. O que se oferece nesse momento? Ontem eu falei uma sugestão de orar, irmãos e irmãs. Orar, irmãos e irmãs, para que trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia. Além do pão e do vinho, nós trazemos as alegrias e as fadigas de cada dia. Ontem eu falei, né? Quem estava aqui e quem acompanhou o vídeo depois, né? Que foi postado. Você não vem para assistir, você traz as suas alegrias, você traz as suas angústias. As angústias que você tinha ontem na formação, durante o dia, eram diferentes das que você tem hoje. Tenho certeza que alguns hoje talvez receberam notícia de alguém que faleceu, ou de alguém que se acidentou, ou de alguém que ficou grávido, quantas coisas que acontecem, ou de alguma situação do trabalho que aconteceu, boas e angústias, né? Alegrias e tristezas e fadigas. Então é isso que nós trazemos na procissão das oferendas. E na hora que o padre oferece, ele pega a patena com o pão e diz: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós tornará pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Nós respondemos, né? Quando não tem canto, o padre faz essas palavras. E depois ele pega e coloca o vinho e um pouco de água. Pelo mistério dessa água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar vinho da salvação. Ele apresentou as oferendas. Antigamente, gente, era assim, ó. O altar era para o sacrifício, né? A gente sacrificava animais no altar. Existiam sacrifícios de incenso. Hoje nós sacrificamos a palavra e o pão e o vinho. Esse é o nosso sacrifício. Mas geralmente eram animais, ou pombinhas, igual na apresentação do Nosso Senhor, ou cordeiros. E nisso tinha que limpar ele. Então primeiro você matava, né? Tinha que tirar todo o sangue. Tinham cavidades no altar que o sangue caía e ficava numa tigela, e eles jogavam no fundo do templo de Jerusalém. Sabe o que aquela terra virava depois? Adubo que eles vendiam. Então você tinha que sangrar todo o animal. Para o hebreu, para o judeu, o sangue, a vida está no sangue. O sangue representa a vida. Tanto que a gente já ouviu aquela expressão, né?
tem que sangrar alguém. Está doente, tem que sangrar, tem que trocar todo o sangue da pessoa que está adoentada por sangue novo, que não vai produzir o sangue novo, né? E ele tinha que limpar o sacrifício, tinha que deixar limpinho. Para isso, tem como ficar com a mão limpa? Não, né? Tem terra, tem sangue. Aí por isso que o sacerdote depois lavava as mãos. Agora sim, está tudo limpo, eu vou lavar as mãos. É o que o padre faz. O padre lava as mãos. Mas eu disse que nós trazemos as alegrias e as fadigas do nosso dia para o altar. Junto com o pão e o vinho, ele oferece as suas alegrias e as suas fadigas de cada dia. Na hora que o padre lava a mão, ele está lavando alguma coisa sua? Ou ele está lavando só sua fofoca? Porque na hora que começa o cano de ofertório, parece que é hora de começar a fofocar, né? Você vira para a pessoa do lado e fala assim: nossa, eu virei do padre hoje, ele não disse nada com nada. Ou fala assim: nossa, hoje eu não entendi nada, o som estava horrível. Ou dá vontade de ir no banheiro. As crianças, misericórdia, nessa hora é vontade de ir no banheiro, nessa hora. Todo mundo vai no banheiro na hora do ofertório. O que o padre está lavando na hora que ele lava as mãos dele? O que você ofereceu junto com o pão e vinho? O padre se oferece inteiramente nessa hora também. E você se oferece também? O que da sua vida que tem lá? Aí depois a gente vai colocar, né? Porque aquilo que foi oferecido se transforma em corpo e sangue que nós comungamos aqui. Então o ofertório nós temos que nos oferecer também. Liturgia é o sacrifício, o exercício, o sacerdócio de Cristo, cabeça e membros, que oferece ao Pai um culto perfeito, um sacrifício perfeito. Então você também tem que se oferecer, assim que é o ofertório. O canto acompanha o rito. Enquanto está tendo ofertório, você canta. Se tem que incensar, tem que continuar cantando. Existem algumas possibilidades nesse momento. Por exemplo, eu poderia começar a cantar o ofertório, o canto, e parar para o padre fazer a parte do bendito sejais, é uma possibilidade. Mas é claro, tem que combinar com o padre, tem que ser ensaiado, porque senão vai sair ruim. Tem padres que cantam o bendito sejais, aí depois o canto retoma para a incensação. Quando tem incensação, o coroinha ele incensa o padre, o presbitério e o povo, né? Então canta até o final. Não acabou ainda, está incensando. Nesse momento, era o seguinte: o incenso era só para o Santíssimo. E o padre colocava incenso, tinha uma oração específica e dava a bênção, né? Até hoje ele abençoa o incenso. E aquilo é sinal sagrado. E era só para o Santíssimo. O que o povo começava a fazer? A chegar perto do altar para que a fumaça tocasse ele. A fumaça que era do Santíssimo tocasse ele. Aí colocaram até nas igrejas, a dedicação de igreja nós temos. Depois que incensa o altar, incensa a igreja inteira e todo o povo. Os turíbulos saem no meio do povo para que a fumaça toque todo mundo. Hoje não tem como a gente fazer isso em todas as missas. É por isso que na dedicação de igreja nós fazemos, e na missa, quando incensa aqui, incensa todo mundo. É como se a fumaça chegasse até você. Então tem esse sinal. Aí o padre convida a oração, que mudou. Vê se você entende. Ontem eu já falei, né? Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Meu e vosso. Sacerdócio ministerial, sacerdócio comum dos fiéis. Sacrifício no singular, é um só sacrifício que nós oferecemos, no mesmo pão e no mesmo vinho, que será corpo e sangue de Cristo. E a resposta também mudou. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Esse sua não existia. Agora aqui atenção, acho que eu falei ontem isso também, não lembro, eu assisti o vídeo inteiro também, tá? Ontem à noite. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. A frase, a resposta é na segunda pessoa. Você está falando pro padre diretamente. Por tuas mãos. O Senhor está na terceira. O Senhor, Deus, né? Por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem, não é o nosso bem, não tem artigo, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aí o padre começa, faz a oração sobre as oferendas, né, que estão ali, geralmente fala alguma coisa de nós também, e começa o prefácio. O prefácio é o início da oração eucarística.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Geralmente você já desliga, né? Corações ao alto, você já está automático. O nosso coração está em Deus. Você não entende nada que o Padre falou naquela hora. Mas preste atenção, nessa parte é a nossa ação de graça, nosso louvor pela Eucaristia. Então nós temos que prestar atenção nessa parte. Algo na oração eucarística que é importantíssimo, gente. Importantíssimo. Eu disse que é Cristo cabeça e membros. Ontem eu falei que é o Padre, a cabeça, que começa a missa. Só Ele diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você, como corpo, você fala ou você responde? Na oração eucarística, você responde. Quem fala é o Padre. Então, quem fala o Senhor esteja convosco é o Padre. Quem faz os gestos é o Padre. A gente só responde. O que o Padre fala para a gente fazer? Cantemos jubilosos a uma só voz. Aí todo mundo canta. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, será eterno como a vossa glória. Passagem de Isaías. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, é o Benedictus. Esse canto, ele é perfeito. Santo, 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 Isaías 6, são os serafins que cantam. Mas toda a igreja dos serafins e querubins, os santos que estão no céu, como os santos, nos unamos a eles, e nós que estamos aqui na terra. Todo mundo canta. Agora, o Padre começou a oração eucarística. Eu falo junto com ele? Eu sou cabeça também? Não. Só a cabeça que fala. O povo só responde. Agora, tem alguns momentos que, nossa, esses momentos são tristes quando a pessoa... É que assim, isso só mostra que não entendeu qual que é o sentido daquilo lá, né? A maior distinção que nós temos do sacerdócio ministerial para o sacerdócio comum dos fiéis é no momento da consagração que nós nos ajoelhamos. O padre se ajoelha? Não. O padre concelebrante, se tiver 15 padres concelebrando aqui, os 15 ficam de pé. Mas se tiver um padre sentado no banco que não está concelebrando, ele se ajoelha. Todos se ajoelham, exceto a cabeça, é óbvio. Então nós distinguimos sacerdócio ministerial para sacerdócio comum. A isso nós temos que nos atentar. Temos algumas incongruências de lugares que não se ajoelham. No rito romano, todos se ajoelham na hora da consagração. Mas alguém tem uma concessão? A concessão é clara de que tem que seguir o rito romano. No rito romano, todos se ajoelham na hora da consagração. Mas é claro que não sou eu, não é o Felipe, não são as comunidades catecumenais de Iporã que vão reformular toda a história das comunidades catecumenais no mundo. Mas poderia dar um exemplo. Eu acredito que o caminho catecumenal deveria, sim, nos seus conselhos e comissões, repensar isso. O mundo todo se ajoelha, o rito humano se ajoelha, o caminho catecumenal está em comunhão com Roma, se ajoelha também. Senão tem que pedir culturação para o seu rito, que não é o caso, né? O caminho catecumenal tem que existir dentro da paróquia, sob a presidência do bispo. Sim, padre. Eu não vou falar tão forte assim, não, padre. Eu não vou falar tão forte assim. Pode falar. Me permita? Isso está sendo tratado a nível da coordenação nacional com a CNBB. Claro, por isso que eu falei, não é eu que vou me meter, não são as comunidades que vão começar. Nós temos, tanto que o caminho, para quem não é do caminho, funciona o seguinte: existe um anúncio que os catequistas internacionais ouvem. Aí os catequistas passam para as regiões episcopais. Aí aqui, eu acho que vem de Brasília ainda, agora é o Frei, que vem passar para as primeiras comunidades, que são catequistas de comunidades mais novas, que passam para essas comunidades. Então, é algo bem estruturado. Então, isso que eu falo, não somos nós que a gente vai querer impor, né? Mas só que eu tenho certeza que não só no Brasil, tenho certeza que no mundo todo nós temos cardeais que são do caminho que estão atentos a isso, né? Estão atentos aos gestos. Sim. Quem não tem condição física, o correto é ficar em pé ou ficar sentado? É uma concessão, eu ia chegar lá, na hora da consagração. É que eu comecei a falar do gesto da
da consagração, eu comecei a falar do gesto, mas eu fui para a palavra, né? O que se diz, né? Mas respondendo já a sua pergunta, todos devem se ajoelhar, mas a igreja não pede nada que você não consegue fazer. Então pedir para um cadeirante ficar de joelhos, nunca a igreja vai pedir isso. Se você não tem condições de se ajoelhar, você pode ficar de pé. Na verdade, você fica de pé. A igreja pede que você faça uma inclinação profunda junto com o padre, nessa hora. E os outros fazem inclinação também? Não. Você já está de joelhos. Joelhos é o maior sinal. Depois tem a prostração, né? Você se deita no chão, né? Você se prostra. Você fica olhando para a espécie consagrada. Tem até, não lembro agora que bispo que falou isso, que brincou, né? Que uma senhorinha chegou para ele e falou: sabe qual é o momento da missa que eu mais gosto? Aí ele: qual? Quando depois da consagração o senhor se ajoelha. Aí o bispo: por quê? Porque não dá para ver o Senhor, só Jesus. Olha a piedade, né? Da pessoa, só dá para ver Jesus. Então nós deveríamos procurar olhar as espécies consagradas. E aí a gente já vai para outra questão. Na hora da consagração, de joelhos, você olha para a hóstia que está ali. Você olha para o cálice que está ali. Sempre. É sempre assim. A gente já falou de joelhos, vou voltar na palavra. Gente, é só o padre que fala. Do mesmo modo, no fim da ceia. Só ele fala: tomai todos e beber, e este é o cálice do meu sangue. Só a cabeça que fala. Quando que nós participamos deste momento? Na aclamação memorial, que mudou. Antes o padre falava: eis o mistério da fé. Ou na oração eucarística quinta, que é igual ainda, tudo isso é mistério da fé. Agora o padre, fica mais fiel ao latim, mistério da fé. O padre vai falar. Aí nós nos levantamos, porque nós vamos aclamar. E uma aclamação, igual a gente viu no aleluia, se faz de pé. Não existe aclamação de joelhos. Aclamação se faz de pé. Ontem eu disse que a missa, que é exemplo para todos nós, é quando o bispo diocesano preside a celebração. Então quando ele vem, aquele é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Mas eu gosto de citar o Vaticano. Até no Vaticano os acólitos ficam de pé para aclamar. Por quê? Porque a natureza da coisa pede que seja de pé o anunciamos. Então o padre falou: mistério da fé, todo mundo se levanta. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Agora aqui tem novidade. Não é só isso que mudou, não. De ficar de pé, não. Sempre vai ser de pé. O anunciamos. É que agora, para você responder os outros, né? Todas as vezes que comemos deste pão, ou o Salvador do mundo, salvai-nos, não é a equipe que escolhe. Agora o padre tem que falar. Mistério da fé. A resposta é: anunciamos, Senhor, a vossa morte. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos este pão. Mistério da fé para a salvação do mundo. Aí é mais fácil, né? Salvador do mundo, salvai-nos. Aí você pensa: ficou mais difícil. Não ficou não. É a gente que não era organizado mesmo. Para mim, esse é o maior ponto que mostra, escancara a desorganização da pastoral litúrgica numa paróquia. Aqui não acontece. Mas daí o padre fala: eis o mistério da fé, ou mistério da fé. Aí no folheto está anunciamos. No data show está todas as vezes. E a equipe canta Salvador do mundo. Ninguém sabe nada que está acontecendo. E se tivesse um quarto na transmissão, tinha um quarto ainda aparecendo na transmissão. Ou a pessoa que está passando os slides espera começar a cantar. Olha a falta de organização. A gente não sabe o que vai ser cantado naquele momento. O pior ainda é quando não sabe se vai cantar ou se vai responder, né? Aí você fica travado assim. Então agora nós teremos que saber o que vai ser. Então lembra? Chegar uma hora antes, preparar em casa, seguir a orientação da paróquia, 30 minutos rezar na sacristia. E nós temos algumas possibilidades para isso. A primeira, que eu acho a mais viável por enquanto, é nós seguirmos os subsídios da paróquia.
A paróquia adota um folheto. Sigam o folheto ao pé da risca no começo. Vai facilitar para todo mundo. Porque o padre vai saber o que é, o cantor vai saber o que é, o comentarista vai saber o que é, o slide vai saber o que é. No começo você siga o folheto. Não quero seguir o folheto. Pelo menos tem que ter uma padronização. Tem que ter, todo mundo tem que saber como que você vai chegar àquela resposta. Ah, vai ser só o mistério da fé, tá bom. Não é o correto, não é o mais adequado, mas tá bom. Ou o padre vai escolher antes da missa, tá bom. Mas tem que estar claro para todos qual será o método, qual será o procedimento. Isso vai ter que estar claro ali. É por isso que eu acho que seguir o folheto é mais fácil. Porque nesse período de transição a gente consegue se adequar um pouquinho melhor a isso. Aclamações que estão intercaladas, né? Só para deixar muito claro isso, só para todo mundo. Nós participamos da oração eucarística, primeiro, nos unimos no sacrifício, esse é o principal, se unir ao sacrifício, e segundo, pelas aclamações. Quando que a gente fala? Na hora de aclamar. E praticamente todas elas foram reformuladas. Na hora da epíclise, né? A resposta antigamente era: santificai nossa oferenda ao Senhor. Agora é: enviai o vosso Espírito Santo. Nas 14 orações eucarísticas é essa a resposta. Depois do anunciamos, era: recebei ao Senhor a nossa oferta, né? Agora é: aceitai ao Senhor a nossa oferta. Nas 14 orações eucarísticas. E tem algumas novas. Em comunhão com os vossos santos os louvamos. Não existia essa, mas a gente vai aprender. Agora é por isso que eu insisto que tem que ter um procedimento, porque o slide vai ter que estar preparado com todas. Todo mundo tem que saber qual vai ser a oração eucarística, quais serão as respostas, porque mudou. Antigamente até podia acontecer do padre chegar na hora do santo: não, hoje eu vou rezar 2. Mas hoje, com a nova tradução, fazer isso é arriscado, porque antigamente na 2 você já sabia que era a resposta, né? Qual que era? Santificar nossa oferenda do Senhor. Se fosse a 3, santificar e reunir o vosso povo. Já estava na cabeça, já decorado. Agora é um pouco mais difícil. Pode ser que a resposta é diferente. Tem muitas orações na oração eucarística pequenas que foram juntadas uma na outra, que exprime melhor. Antigamente tinha uma aclamação no meio, agora não tem mais, está junto. Então vai ter que ter essa atenção. Vocês vão ter que depois, provavelmente o padre vai passar uma orientação, que vai ser um subsídio, ou mais para salvaguardar, chega uma hora antes. Chega uma hora antes, fica esperando a sacristia e sabatina o padre se precisar. Qual vai ser o mistério da fé? Qual vai ser a oração eucarística? Qual vai ser isso? Qual vai ser aquilo? É para cantar isso? É para cantar aquilo? É melhor ter segurança do que você deixar passar alguma coisa e ficar feio para todo mundo, né? Doxologia final. O grande amém, que fazia as catacumbas da cidade eterna tremerem. Roma tremia na hora que se falava amém. Quantos cristãos foram martirizados por causa desse amém? Soldados romanos ouviam o amém e entravam nas catacumbas. A gente pode supor isso, né? Quando nós acabamos o amém ali, o peso que tem esse amém. Aí às vezes o padre canta, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A voz, o padre ensaiou o mês inteiro para cantar aquele amém. Aí o que a equipe de canto faz lá em cima? Amém. Acabou. Se é o Dom João, ele obriga a cantar o amém. Deveria ser cantado o amém em todas as eucaristias. O grande amém, a grande doxologia. Ah, mas eu não sei, aprende. Não faça aprender uma melodia, eu que não sei cantar, canto. Amém, amém. Todo mundo canta o amém. Deveria ser cantado sempre. Aí agora, né? Levanto as mãos na hora, assim. O padre começou a falar e eu levanto as mãos. Na hora que o padre está apresentando a hóstia na consagração, tem gente que reza, né? Como que é a oração mesmo? Eu rezo a oração, eu esqueci. Senhor, aumentai a minha fé.
Ou meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Tem gente que reza isso, né? Isso foi o Papa no século XX, que foi Pio IX, Pio XI, que deu uma indulgência para quem rezasse isso. Mas é pessoal. Nessa hora é silêncio. Então a gente faz silêncio. Se você quer rezar, você reza em silêncio. Você não precisa ficar levantando as mãos. Assim, a única mão levantada na consagração é da cabeça que está consagrando o pão. E na hora do doutor Cristo também. As mãos são juntas, né? São postas. É só o Papa que está apresentando que eleva. Agora, a sua vida inteira você levantou a mão. Não é eu que vou me meter no meio disso, não. Às vezes eu vou para o inferno se eu fizer isso. Mas você sabe qual é o significado. Que não é um gesto para aquele momento. Eu já falei isso porque eu vou engatar na próxima polêmica. Eu acho que essa aqui é a segunda maior polêmica da nova tradução do Missal Romano, que é o Pai Nosso. No Pai Nosso, levanta ou não levanta as mãos? Aí tem gente que tem certeza que levanta a mão. Tem gente que tem certeza que não levanta a mão. E tem gente que fica meio assim, né? Eu levanto quando levanto, não levanto quando levanto, eu tenho vergonha, eu não tenho. Pego na mão da minha família que está aqui do lado. Gente, isso aqui também não tem polêmica. E é aquela coisa, né? Vai precisar a nossa geração morrer, a próxima morrer também, para ajustar muita coisa. A gente falou do caminho, né? Vai precisar. As primeiras comunidades do Brasil estão aqui vindo ainda. Foi o Moarama, dia 8 de dezembro de 1973, foi a primeira catequese do caminho neocatecumenal no Brasil. E a comunidade foi formada em janeiro de 74, em Moarama e depois em Palotino. O Moarama é a primeira do Brasil, que ano que vem, no dia 15 de julho, 14 de julho, celebra o Jubileu de Ouro na cidade do Santuário Nacional de Aparecida. Eu sei que eu marquei na agenda do bispo e eu fui convidado para participar com vocês nessa alegria. Está vivo ainda as comunidades, meio velhinhos ainda, né? Então não estou agorando eles vão precisar morrer. As comunidades que conheceram eles vão precisar morrer. A gente vai precisar morrer. Depois vai precisar morrer. Aí, o que está vivo ainda? Gente, eu amo o caminho neocatecumenal, tá? Já fui do caminho neocatecumenal. Participo de tudo que eu posso lá em Moarama com eles. Sou amigo mesmo, pessoal. Do pessoal de Moarama, de Moarama. Só citei de exemplo, pessoal. E as mãos do Pai Nosso? Essa discussão não é nova, não. O que acontece, gente? Eu vou ler a monição que foi adicionada no missal que está passando na mão de vocês para o Pai Nosso. Não é a principal. A monição principal é: obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Aí a gente diz o Pai Nosso. Mas foi adicionado uma que é o seguinte, ó, é a última, a sétima. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Qual que é a dúvida aqui que nós temos que ter, né? A monição diz isso, mas a rubrica que está embaixo, ou no missal, na outra página, na página 570, diz o seguinte: o sacerdote abre os braços e prossegue com o povo. Então quem que abre os braços, né? O sacerdote é obrigado a abrir os braços, mas o povo pode abrir os braços também. Então essa aqui é a ambiguidade. Gente, é o seguinte: a conferência episcopal, ela tem o direito de legislar sobre os gestos do povo. A CNBB tem o direito de falar sobre os gestos do povo. Quando a conferência episcopal, os nossos bispos reunidos aprovam uma monição dessa, que é tirada do rito ambrosiano, né? Tem várias discussões, porque no rito ambrosiano não levanta a mão, e você tira do rito ambrosiano, que indica explicitamente: elevemos as mãos ao Pai. Qual que é a natureza da exortação? A natureza da monição não é ajudar a rezar? Quando tem uma monição na missa, é para fazer explicar o rito que vai acontecer.
esclarecer. As munições servem, isso foi o Vaticano II que pediu, que sejam criadas munições para ajudar o povo a rezar bem. Então, quando nós temos uma munição, elevemos as mãos ao Pai, é difícil pensar que não é para levantar a mão, porque na munição é claro que é para levantar a mão, é explícito. Então, isso que pega, né? Agora, isso é claro, quando a Conferência Episcopal coloca uma munição dessa, só faltou colocar a rubrica embaixo também. Poderia ter feito, colocado a rubrica embaixo, que o povo também eleva os braços, né? Junto com o sacerdote. Sim, padre. Já falou sobre isso outra vez, né? No decanato. Mas assim, você sabe também tem aquela instrução de 97 do Vaticano que diz que as pessoas, os leigos, não devem imitar as funções do sacerdote. Eu vou chegar lá. Eu, como padre, nunca enchi o saco de ninguém por causa disso, dessa questão de levantar a mão. Porém, me encaixaria nessa questão. Eu vou chegar lá. A função do padre, até eu falei aquela vez lá, né? Se a gente for pela lógica, o padre está aqui com as mãos abertas, aí está com a mão aberta, ou está normal. Aí na hora do Pai Nosso, o abre a mão e depois volta a mão para normal. Essa questão, isso aí não, eu acho que é desnecessário esse debate, né? A gente não vai, né? Depois vai enraizar mais de 50 anos mudar da noite à noite. Mas não é esse o objetivo também. Mas talvez uma questão de pensar também sobre isso, porque ela gera um conflito também. Vamos voltar onde eu estava, porque tudo que o padre falou eu vou chegar lá. Quando a Conferência Episcopal coloca uma munição dessa, elevemos as mãos ao Pai, eu acho que só para deixar mais claro de que é para levantar a mão, é se na rubrica tivesse isso também. Mas para mim é claríssimo qual que é a intenção da Conferência Episcopal. Agora, dos bispos do Brasil. Agora, mais ainda, eu vou além. Isso aqui não é os bispos querem e colocam no missal. Os bispos reunidos em assembleia decidiram que é adequado para o Brasil essa munição. Aprovaram e foi para o Vaticano para revisarem o texto. O culto divino, gente, tem lugar que ele colocou vírgula. Pegou o nosso texto e falou: aqui tem que ter uma vírgula. Tem lugar no nosso texto que eles pegaram e colocaram um ponto e vírgula, porque ponto e vírgula a gente sabe que é para separar, né, as coisas. Então aqui é uma coisa, aqui é outra. Tinha em um lugar o santo estava como sacerdote, o outro estava como presbítero. Então olha, coisa que é nada, eles corrigiram. Então eu acredito piamente que é impossível essa munição ter sido passada pelo crivo do Vaticano. E quando eles olharam e leram: guiados pelo Espírito Santo, orem nós por nós, elevemos as mãos. Se fosse proibido elevar as mãos do Pai Nosso, vocês acham mesmo que o Vaticano teria deixado uma munição dessa? Que claramente coloca em xeque a postura? Eu acho que é quase impossível disso ter passado assim. Uma munição que é contrária ao gesto, que é oposta ao gesto. Então, para mim, eu tenho essa visão. Esse momento que a gente está passando, gente, vai passar, tá? E não precisa morrer não. Tenho quase certeza que no ano que vem a conferência vai se manifestar sobre isso. Tem um livro que a conferência já lançou sobre isso, não sobre as mãos do Pai Nosso, mas sobre a terceira edição, que eu tenho quase certeza que lá tem. Só que ele começa a ser enviado para os lugares hoje. Eu comprei já faz 20 dias o livro, mas só vai começar a ser enviado hoje, né? Para quem comprou. Reflexões mistagógicas a partir da terceira edição, típica do missal romano, eu acho. E vai estar claro isso para a gente. Agora, quais questões, né, que eu quero chegar onde o padre colocou? O gesto de mãos levantadas, ele é um gesto sacerdotal. É por isso que na oração eucarística o padre fica de mãos levantadas. É por isso que na oração eucarística
eu disse para vocês que nós não levantamos as mãos igual o padre. Não estende a mão, não levanta a mão. Na hora da consagração, inclusive, nós ficamos de joelhos, para mostrar como para todo mundo que é diferente o sacerdócio ministerial do sacerdócio comum dos fiéis. Agora nós vemos, por exemplo, iconografia da orante, da igreja orante. É uma mulher de véu com as mãos levantadas. Isso é orante. É uma forma tipicamente romana de oração. A polêmica, né? Polêmica não, mas a questão levantada pelo padre, né? Que eu cheguei agora. O padre, na hora da oração eucarística, está de mãos levantadas. Gesto tipicamente sacerdotal. O Vaticano, não só em 97, mas em outros documentos, reitera que o povo não copie o gesto do padre. O gesto que é do padre, quando ele está fazendo, do povo é do povo. O padre está falando do nome de Jesus, o padre inclina. O padre está falando do nome de Maria, o padre inclina. Nós estamos falando do nome de Jesus, todo mundo inclina. É por isso que na oração eucarística, quando fala Virgem Maria, vocês fazem, né? É só o padre que inclina, só ele que fala. E é só o padre concelebrante que inclina, porque é só o padre que fala essa parte. Aí eu acho engraçado, né? Porque aí não é nada contra os padres, mas é o nome de Maria e de Jesus. No final dessa oração fala Jesus e ninguém inclina. Então nem eles pegaram qual que é o espírito do negócio. O gesto do padre é do padre, do povo é do povo. A oração do Pai Nosso, gente, não é do padre. A oração do Pai Nosso é de todos. Ousamos colocar na nossa boca Pai, chamar Deus de Pai, fazer a mesma oração que Jesus fez. E agora, por que não tem polêmica aqui? E você pode levantar a mão com tranquilidade. Liturgia é o exercício sacerdotal de Cristo, que oferece ao Pai um sacrifício perfeito. O sacrifício é oferecido pela cabeça. E o padre levanta os braços na hora da oração eucarística, na hora que ele fala, e pelos membros. Então todos nós elevamos as mãos ao Pai como sacrifício espiritual perfeito. Alguém, na hora que levanta as mãos do Pai Nosso, pensa que é o Padre? Se pensa, está muito desviado. Nós temos noção que não somos o Padre, mas nós temos noção que nós somos corpo que oferece um sacrifício ao Pai. Nessa hora, quando nós elevamos as mãos, e não é copiar o gesto do Padre, porque esse gesto também é nosso. Somos sacerdócios comum dos fiéis, nós temos o sacerdócio régio. Nós fazemos o mesmo gesto que ele faz na oração eucarística. Na oração eucarística, o Padre abre os braços como sacerdote. Nós também, igual ele, todos nós nos unimos ao sacrifício dele. A oração eucarística, gente, ela já acabou. A oração eucarística acabou na hora do por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tanto que o rito da comunhão, ele teve que ser reinventado quase no Vaticano II, né? Porque tinha um confessemos depois para comungar. Então ele foi estruturado no Vaticano II para ser feito. O rito da oração eucarística, ele acabou. Tanto que ele acaba com o padre nem está de mãos elevadas, né? Porque o padre tem que estar segurando o cálice e a patena nessa hora do por Cristo. Aí de mãos juntas, o padre invoca Precepto salutaribus munitis, divina instrução de formato, audemus dicere. Aí a gente canta o rezo do Pai Nosso, elevando as mãos. Gente, pode ser que o Vaticano olha isso aqui e fala assim: olha, a gente vacilou mesmo, não podia levantar as mãos, e a gente vai voltar atrás. Mas foi aprovado e foi reconhecido. A gente já levanta as mãos há mais de 50 anos aqui no Brasil já. O que não pode é você começar com a música de querer juntar a Assembleia toda, né? Juntar a Assembleia toda para unir as mãos. Então,
De novo, se a sua família junta as mãos, não é eu que vou entrar no meio e separar vocês. Vou aí já. Separar vocês. Outra coisa. Tertuliano já falaram, eu acho. Acho que é Tertuliano. Hipócrita aquele que reza igual um fariseu, com as mãos lá em cima. Alguns citam Tertuliano para falar hipócrita aquele que faz um gesto diferente da Assembleia quando levanta as mãos. E agora, antes de eu passar para a pergunta, um alerta muito importante para todos. Para todos. Porque vai gerar uma polêmica lá na frente. A Assembleia tem que ser una. A gente está de pé. Está todo mundo de pé, gente. A gente está de joelhos, está todo mundo de joelhos. Não é a minha missa, é a missa da comunidade. Está cantando, está todo mundo cantando. Se aqui em Porã está de braços levantados, todo mundo levanta os braços. Aqui em Porã está de braços abaixados, todo mundo abaixa os braços. Unicidade no sinal. Para isso. Pergunte. Pode perguntar, senhor. A maioria não entendeu? Ela colocou que não tem problema de levar as mãos, porque todos oferecem junto com o padre do sacrifício que está ali. Foi mais ou menos isso, né? Que não teria problema de nós colocarmos. Aqui na nossa comunidade, nós levantamos as mãos. O que eu disse assim é que no meu entendimento de leiga, eu venho na missa, eu quero celebrar com zelo, com amor, então eu quero entender realmente o que é correto, o que não é, o que a gente sempre fez e que a partir de hoje que a gente tem entendimento, a gente não vai fazer mais. E que assim, durante toda a celebração, eu já entendi, né? Eu tinha um certo entendimento, ontem, hoje ficou mais claro, que o padre, ele leva as nossas intenções, tudo isso, essa oferenda, tudo o padre faz por nós, né? Nós somos a comunidade ali, o sacerdócio, como ele falou, mas a função do padre é do padre. E na hora do Pai Nosso, que fala assim, elevemos a Deus a nossa prece, assim como Jesus ensinou aquele povo a rezar o Pai Nosso, como deveria se dirigir a Deus para rezar, nesse momento, no meu entendimento, a gente poderia levantar as mãos e fazer essa oração juntamente com o padre, porque nesse último momento, ali somos todos filhos de Deus, no meu entendimento pequeno, sim. Tudo bem. Ele falou primeiro, mas tanto é isso mesmo, que a própria munição não falou que só elevemos a oração, né? Elevemos juntos as mãos ao Pai, mais explícito. Aproveitando o Pai Nosso, eu queria a sua opinião a respeito de algumas comunidades que cantam o Pai Nosso. Certo. Quem foi que levantou? O senhor, né? Vamos chegar aí já. Cantar o Pai Nosso. Todo o ordinário da missa, isso está na instrução geral. Quando se diz dizer, se lê cantar ou dizer. Toda a missa pode ser cantada. Toda a missa pode ser cantada.
Então o Pai Nosso, tanto que pesquisem, gente, João Paulo II cantando o Pai Nosso. É muito bonito, eu não vou cantar porque eu vou ocupar o ouvido de vocês. E tanto, não sei se o Missal chegou lá na frente lá já, tem uma partitura em gregoriano para cantar o Pai Nosso agora. Só que assim, o senhor vai ter que ensaiar bonito para cantar, e o povo vai ter que cantar bonito também. Mas é fácil, tá, gente? Pai Nosso que estás nos céus. Eles vão pegar isso daí. Então pode cantar o Pai Nosso. O que a gente tem que ter noção aqui no Pai Nosso, gente? Todos têm que participar. Então é um caminho. Todo mundo tem que cantar junto o Pai Nosso. Polêmica é boa, né? Eu acho assim que nós, como cristãos, tem um costume de levantar as mãos, mas para isso existe uma catequese. O padre vai educar a comunidade como se rezar. O que o padre falou aqui agora. Qual a maneira correta? Como que Nossa Senhora reza? Qual é a posição que Nossa Senhora reza? Mãos. Então por que nós não podemos rezar o Pai Nosso igual a Nossa Senhora? Né? Junta as mãos ao peito e reza o Pai Nosso. Deixa o gesto do padre. É dele. Né? Então, a educação, quem vai educar o gesto correto é o nosso padre. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação? Vou fechar isso, gente. Polêmica é bom, não? O Paulo quer falar agora. Não, deixa eu ir embora. Fica quieto. É assim. Tem pessoas que nasceram, cresceram, estão velhas igual eu. Tem relíquias, né? Aqui, senhorinho, Aparecido, são das primeiras catequeses. E tem gente que já morreu e sempre rezou o Pai Nosso como aqui, né? Foram para o inferno? Vão para o inferno? Não. Né? Depois de 50 anos fazendo uma coisa, não é pecado levantar a mão. Então, aquele que quer levantar a mão, levante. Né? Aquele que não quer, não julgue também quem levantou. Né? As comunidades catecumenais, eles têm as concessões deles. Né? Quando a gente celebra lá, a gente faz do modo como nos é concedido fazer. Né? Tem umas mudanças no rito da missa, né? Mas a gente não faz aqui, porque aqui não se permite. Então, quando se celebra a Eucaristia lá, é de um jeito. Quando se celebra aqui, é de outro. Né? Quando se celebra com a comunidade paroquial. Então, desde que eu me conheço por gente, eu era pequititico, mas menor que o Gustavo, a gente já levantava as mãos para rezar o Pai Nosso. Então, eu me pergunto, será que eu vou para o inferno? Não sei, né? Só Deus sabe. Então, quem quer levantar, levante. Quem não quer, fique com a mão junta. Mas não julgue, né? Que a pior coisa que tem é ficar falando, fulano está fazendo errado, ciclano está fazendo errado. Por exemplo, quando eu rezo o Pai Nosso fora da missa, eu não levanto a mão. Né? Mas vejo que muitos levantam. E eu não falo nada, porque é um costume. Né? É um costume moralmente aceito, não é pecado, então não se fala mais nada sobre o assunto. Tiririm, pororó. Até porque o gesto muitas vezes não diz nada pelo que você sente no coração. Até porque o Pai Nosso se diz: perdoai a quem os tem ofendido. E eu ouvi meu pai falar assim, que se você está dentro da igreja, você reza o Pai Nosso e vai para a fila da comunhão, mas você tem mágoa do seu irmão, então não se reza. Nem de gesto, nem de nada. Gente, mas falou, eu vou terminar isso aqui. Vou terminar o Pai Nosso. Qual que é a verdade do sinal do Pai Nosso? O Pai Nosso é uma oração de todos.
Pai Nosso é uma oração que nós elevamos ao Pai a nossa oração. Não é uma oração de súplica aqui na missa, é uma oração de se unir ao sacrifício. É por isso da munição com as mãos levantadas. Nós nos unimos ao sacrifício de Cristo com um gesto sacerdotal. Sim, todos nós somos sacerdotes, não ministeriais, como temos dois aqui. Nós somos sacerdotes, profetas e reis. Não, Pai Nosso eu não vou. E tem a munição para isso. É que assim, gente, ó, tudo que eu falei para vocês até aqui, o que pode ter ambiguidade, polêmica não tem. Se a conferência colocou uma munição para isso, o Vaticano reconheceu ela, quer dizer que ela é válida para isso. Não é tudo preto no branco. Nós estamos aqui para oferecer um sacrifício espiritual perfeito. A gente não está aqui para cumprir regras. Nós não somos rubricistas. Se a gente chegar aqui só para fazer o preto no branco, então é um teatro, né? Teatro é você ler o roteiro. Estamos aqui para oferecer um sacrifício espiritual perfeito. Por isso que, a partir das rubricas, nós estamos aprendendo os sinais e a verdade deles. Eu nem cheguei na polêmica maior ainda. Meu Deus do céu. Não fala amém no Pai Nosso na missa. Mas você não sabe por quê. Porque o padre desenvolve o último pedido. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Você sabe responder isso aqui? Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Mudou, né? Enquanto vivemos a esperança, enquanto aguardamos a esperança, a liturgia é o já e ainda não. É o agora já, a salvação e o ainda não, porque a gente está em caminho ainda. Parisia, né? Isso que é liturgia. Presença que é ausência, chegada que é partida. Liturgia é isso. Já e ainda não. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Esse canto, ele é imutável, ele é o único que foi citado de exemplo, eu li ontem, né? Não é lícito trocar os cantos no ordinário da missa, por exemplo, o Cordeiro de Deus. Ele foi citado de exemplo para isso. Todos não podem, mas ele foi citado de exemplo. Nas comunidades dá para ver isso melhor. Enquanto se parte o pão, se canta: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. É pelo menos 2 vezes, pelo menos. É um rito, é um canto que acompanha o partir do pão. Então, enquanto se parte o pão, se canta. Com um pão normal, a gente não vai cantar mais, porque é o suficiente para o padre partir o pão. Aí no final, que partiu o pão, geralmente se sobe o tom e se canta dai-nos a paz. No final. Canto de comunhão, quando começar? Só um minutinho, pode perguntar. Vai que é antes. Nessa parte aí, alguns padres nas missas dizem assim: o corpo, o sangue de Jesus, os guardas. Tá, eu vou chegar lá ainda. Eu não cheguei na comunhão do padre ainda. Estou falando do canto, mas eu vou falar na comunhão do padre agora. Para falar primeiro, quando começa o canto de comunhão? Aí você já começa a falar assim, né? Tem gente que fala com certeza. É antes, é depois, é? A indicação é logo após a comunhão do corpo. Sabe o que começa a acontecer depois da comunhão do corpo?
padre comungou o corpo de Cristo, né? Começa a procissão para a comunhão de todos nós. Então nós deveríamos, dos últimos bancos, começar a formar as procissões de comunhão. Aí o padre comunga do vinho, distribui a comunhão, os ministros que estão servindo no altar, e distribuímos a comunhão para todos. Agora, essa oração que o padre faz é silenciosa. O corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. E comunga reverentemente, diz o missal. O sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. E novamente comunga reverentemente no corpo de Cristo. Começou a acontecer muito nós atingimos agora. Poucos padres que comungam do corpo e depois do cálice. Nós estamos atingindo apenas. E alguns começaram a falar como exortação: corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Corpo e sangue de Cristo nos sirva para a vida eterna. A verdade desse sinal, que é pessoal do padre, para ele rezar em silêncio para comungar. Sabe por quê? Você não responde o amém lá para a partícula que foi partida. Que o padre vai comungar. Você não vai comungar ela. Você vai comungar a que foi apresentada para você aqui. Aqui o ministro não diz corpo de Cristo. É o mesmo corpo, mas aquele o padre comungou. Ele rezou lá. Aqui você responde o amém. Agora de novo, igual o padre falou. Tem padres, bispos que fazem isso há 70 anos. Não sou eu que vou tirar o microfone dele nessa hora. Mas é a verdade do sinal, né? O padre Fernando vai ter que morrer. Aí o padre Bruno e a nossa leva de padres novos vai salvar a igreja. Os cantores, gente, comungam no final. O senhor vai falar no momento certo? O senhor é suspeito para falar. Os cantores comungam no final. Enquanto tem procissão, se canta a procissão. Enquanto tem procissão, se canta o canto de procissão da comunhão. Canto de procissão, gente. Um canto de procissão, ele pode ser, alma de Cristo. Canto de procissão da comunhão. Não é canto de procissão. Aqueles cantos intimistas, né? Meu Jesus, meu Senhor, minha vida, meu problema. Não pode. A procissão é de toda a comunidade. É por isso que se canta a procissão até o final. E por isso que os cantores comungam no final, porque já acabou a procissão. Eles comungam e a gente faz o que daí? Todos fazem silêncio. Mas para todos fazerem silêncio juntos, todos cantam a procissão juntos. Você não comunga e volta para o banco. Meu Senhor, meu Deus, minha vida, meu tudo. Não, isso aí é lá no dia de adoração eucarística. Você vem aqui e reza a adoração eucarística. Nesse dia você faz isso. A comunhão na igreja são todos que comungam. Quem que comunga? Todo mundo que não está excomungado ou não está em pecado grave. Misericórdia. É o demônio que está. Ouviu a frase e ficou bravo. Começa a falar de comunhão, o demônio fica louco, né? Mas é só os cachorros só. Aí é outra polêmica, né? O Papa liberou o batismo para transgênero. Sempre foi liberado o batismo para transgênero. Homossexuais podem comungar. Casais em segunda união. Olha a polêmica, né? É muito mais simples do que a gente acha. Na igreja a gente já discutiu se Jesus era Deus ou não. Até hoje a gente discute isso. Mas olha as polêmicas, as heresias que nós já enfrentamos. O ponto aqui, gente, é o seguinte: todos que estão em comunhão eclesial, têm que um dia sair do seu banco e entrar em comunhão sacramental. É o destino, é o natural, é o caminho. De novo, se você não está excomungado não pode. Mas se você não está excomungado, a igreja tem que te dar um caminho
para você sair do banco e se dirigir para a comunhão sacramental, que é o nosso problema com os casais em segunda união. Problema não, porque a gente tem que enfrentar qual que é o itinerário penitencial para os casais em segunda união saírem dos seus bancos e comungarem. Ah, Felipe, não existe, então tem que estar excomungado. Então você não pode chegar na comunhão sacramental, tem que excomungar na igreja. Se não tem um itinerário penitencial, não tem comunhão eclesial, não tem comunhão sacramental, tem que estar excomungado, mas não está excomungado. E aí começam as polêmicas, né? Padres que não deixam ninguém chegar perto da comunhão, padres que liberam tudo. Aí eu começo a lembrar, né? Arianismo, Jesus é só Deus, não é homem nenhum. Aí não, Jesus é só homem, não é Deus. Isso sim, né? Isso aqui eu acho que vai demorar um pouco. Vai demorar para passar, muitas pessoas vão sofrer nisso, mas a gente vai chegar lá. Eu acho que essa é uma das maiores polêmicas que a gente tem na igreja, porque é um tabu falar disso. Ninguém fala. Enquanto isso, pessoas sofrem, pessoas são impedidas de participar da assembleia. E agora, eu acho que agora essa polêmica é a maior de todas. Comunhão, na boca, na mão, de pé, de joelhos. Gente, o fiel tem o direito de escolher. Se ele comungar na mão, se ele comunga de pé na boca, de joelhos na boca. Mas aqui é o que me dói muito, porque mostra a dureza do nosso coração. Nós não olhamos para quem comunga de uma forma diferente com senso eclesial, de irmão. Quem comunga assim, não olha os outros como irmãos. Todo mundo olha todo mundo com julgamento. Qual tinha que ser o ideal aqui? De novo, todo mundo comungar igual. É um gesto eclesial. Não é natural para nós, na maioria das nossas igrejas, alguém comungar de joelhos na boca. Não é natural. Se para vocês parabéns. A gente tem que ensinar todo mundo a ser assim. O principal é termos noção de corpo. Todos nós juntos. Aquele irmão que comungou ali, não interessa o jeito que você comungou diferente de você, é o seu irmão que está em comunhão com você. Agora, nesse momento, de forma mais possível, próxima, porque partilham do mesmo corpo de Cristo. Então, o nosso maior problema na comunhão é quebrarmos a dureza do nosso coração. E principalmente de unidade. Todos fazerem o mesmo gesto. Todos fazerem o mesmo gesto. A pessoa é aquilo lá, né, que a gente fala. Isso não é só na missa do Padre Bruno, não, tá? É na missa em qualquer missa, em qualquer lugar do Brasil. Agora, quando que a gente começa a perceber as incongruências, né? Na minha comunhão, na minha missa, a gente perde a noção de corpo. A gente perde a noção de corpo. E o principal, gente, Eucaristia. Vejam como se amam. Se chegar um pagão hoje e entrar numa missa que vocês celebram, ele vai pensar, vejam como se amam? Ou ele vai olhar a sua cara de julgamento quando alguém faz algo diferente? Vejam como se amam. Vocês acham que todas as missas que eu preparo para o cerimônia eu consigo colocar todas as rubricas certinho? Mas quando ele olhar para mim, ele vai pensar:
olha que frustrado porque não conseguiu fazer, ou ele vai olhar para a comunidade e vai pensar: vejam como se amam. Eucaristia é muito mais do que você receber o corpo de Cristo. Muito mais. Muito mais do que isso. Eucaristia é a verdadeira essência de comunidade. Comunidade. Todos nós juntos. Não vai dar tempo, mas eu vou terminar aqui e eu vou abrir uma pergunta. Se a senhora é a primeira, até as 9. Canto de envio. Se você colocar a estrutura da entrada e a estrutura da saída, ela é praticamente idêntica, só que invertida. O padre entra, a procissão entra, a procissão sai. Os ministros fazem reverência no altar e sobem. Os ministros fazem reverência e saem. O padre beija o altar quando chega. O padre beija o altar quando sai. O padre saúda o povo quando chega: o Senhor esteja convosco. O padre saúda o povo quando sai: o Senhor esteja convosco. Nós fazemos o sinal da cruz quando chegamos. Nós fazemos o sinal da cruz antes de sairmos. Todos nós entramos na procissão de entrada. Todos nós saímos na procissão de envio. O oremos depois da comunhão geralmente tem algo concreto, que a Eucaristia se faz na nossa vida para anunciar o Evangelho ao mundo, para testemunhar no mundo Cristo, para ajudar os pobres, para fazer a igreja crescer. Ide em paz, o Senhor nos acompanhe, anunciar o Evangelho com vossas vidas. Todos nós deveríamos ser com a procissão. Ite missa est. Missa é missão. A missão começa quando a missa acaba. O começo da missa é o final dela. Então todos nós deveríamos sair ao mundo. A gente faz isso algumas vezes no ano, né? Corpus Christi. Todo mundo sai para testemunhar lá no mundo Jesus sacramentado. Corpus Christi. Ou na transladação da Quinta-feira Santa. Todos nós vamos até a Capela da Reposição, tanto que não deveria nunca ser dentro da igreja. Em outro local faz a Capela da Reposição. Todos nós saímos. Esse é o intuito da procissão de envio, procissão de saída. É envio, é missão. E agora eu vou abrir para perguntas, e a primeira está lá atrás, para a volta já. A segunda vez está aqui. E vou lembrar, hein? 9 horas a gente vai acabar. Quem que levou? Levantou a mão. Bom, sobre a comunhão. Se eu sei, isso é talvez polêmico, mas eu tenho uma informação, que a pessoa, ela pertence a uma outra seita, a maçonaria. Eu sei dessa informação, eu sei que essa pessoa é desse outro movimento, não sei como que ele se titula. O que eu devo fazer? Devo informar o padre? E outra questão, se um alguém eu vejo na hora de pegar, comungar com o corpo de Cristo, ao invés de comungar, disfarça e sai com o corpo de Cristo, qual é a minha função como leiga? Aí eu vou deixar para o pároco responder essa daí depois, com os ministros extraordinários da comunhão eucarística e da palavra, a terceira aqui. Essa polêmica é grande demais para mim já, tá? Eu não sou canonista. Não ficou bem claro para mim a questão do canto logo depois da comunhão. Durante muitos anos eu acompanhei a igreja, depois da comunhão se encerrava o canto e se fazia um tempo de oração silenciosa. Recentemente se introduziu um outro canto, e muitas vezes longo, nessa hora desse silêncio. Então a pergunta é: recentemente mudou a rubrica para isso? Tem alguma informação nesse sentido? Porque você falou que eu sabia, que há a necessidade da oração silenciosa depois, né? A senhora vai ser a quarta. Ele está perguntando da ação de graças.
O ideal da ação de graças é ser em silêncio. Como que começou esses cantos longos, né? É canto que não é de procissão, cantos que são intimistas, que canta depois todo mundo comunga. Esse canto pode cantar em algum momento? Claro que pode. No dia da adoração canta. No dia da adoração canta. Gente, a gente tem que cultivar a adoração eucarística na nossa comunidade. Mas não é na missa que faz. Isso não é para isso. O Santíssimo está exposto. No dia que o Santíssimo estiver exposto, a gente faz isso. Aí começou a introduzir esses cantos de ação de graças. Qual que é a exceção para canto que fala eu? Só tem duas exceções só. Se é bíblico, o Senhor é o pastor que me conduz. É bíblico. Ou se está na tradição da igreja. Se não, não canta. Então deveria ser em silêncio. A gente tem que aprender a fazer silêncio na igreja. Não só cantar sempre, colocar esses cantos de ação de graças, né? Pseudo-ação de graças. A minha pergunta é sobre reverência. Na fila da Eucaristia, a gente vê muitas pessoas antes de pegar a Eucaristia fazendo reverência. É pessoal? Pode, não pode? Isso aqui, ele é mais teológico do que tudo. Acho que é Santo Agostinho, Santo Tomás. Antes de comungar, tem que fazer um ato de adoração. Agora qual que é o problema? Eu já me ajoelhei. Eu faço na hora da fila. Não vejo problema nenhum fazer uma reverência, fazer uma genuflexão antes de comungar. Vejo problema nenhum. Tanto que foi, não sei, eu acho. Não, vou falar isso que você não pode. Senhora, agora. Eu participo do canto. Então, a gente lá cantando e não terminou a fila da comunhão. E o ministro chega lá. E a gente fica sem jeito. Jesus está esperando a gente. A gente que tem que esperar ele, né? Então a gente fica sem saber o que a gente faz. Se para ou não. Não, gente, Jesus não está com pressa, tá? Então, pode esperar. Ali espera mesmo. Todo mundo comungar e depois recebe. O que os cantores? É importantíssimo. Ou você comunga ou você canta. Coloca farofa na boca e tenta falar alguma coisa. Ou você toca ou você canta. E a equipe é uma só. Então, ou todo mundo comunga ou ninguém. Então, para de cantar. Todo mundo parou de cantar. Quem comunga e depois o ministro vai. Tem que parar o canto. Tem gente que, eu não sei nem como que consegue fazer isso daí. Geralmente homem assim. Tem que levantar a mão antes. Eu contei, eu parei de contar. Será que foi o senhor ou foi a senhora que levantou a primeira mão? E como ele não perguntou, eu vou passar pelo primeiro. E vai ser a última pergunta sua, tá? Porque vai acabar. Vai ser a dele e depois a vossa. Duas coisas que não são polêmicas, mas para mim ficou um pouco confuso quando, eu sou do ministério também, de cântico, quando que eu começo a cantar o canto de comunhão? Depois que o padre comunga o corpo ou depois que ele comunga o vinho? E outra coisa, que também não ficou claro para mim, quando o padre comunga o corpo, você comentou que a Assembleia já se dirige para a comunhão. Aqui a gente faz um pouco depois do vinho, depois que ele recebeu as covinhas, então já se vai antes, então? Eu falei ontem, né? Eu não sou Moisés que abriu o mar vermelho. Deveria ser o canto começar logo após a comunhão do corpo. E aí já começar a procissão. Nós deveríamos, gente, ficar de pé enquanto todos comungam. Então a gente não ia sentar, ajoelhar, era para ficar de pé, essa era a posição. Aí depois, na ação de graça, todo mundo ajoelha. A gente está muito individual, né? Mas se aqui funciona, começando um pouquinho depois, não tem problema. Só não pode demorar muito, porque tem lugares que comunga primeiro os cantores. Não pode, o cantor tem que comungar depois. E começa a cantar. Tá ótimo também. E tinha outra pergunta? Peraí.
olha, seria o ideal o banco inteiro que vai comungar sair junto e voltar junto. Agora a gente entra naquilo, né? Se todo mundo cantasse tudo junto e todo mundo rezasse tudo junto, a gente nunca teria esse problema. A gente nunca ia ter nada atrapalhando, nunca. Então. Sim. E respondia as duas perguntas? E de novo, gente. Pergunta que eu vou ter que fazer minhas conclusões finais. Só a respeito da comunhão. Que nem você comentou ontem, né? Graças a Deus nós estamos aqui, igreja, graças à tradição da Igreja Católica. Então, segundo a tradição da Igreja Católica, qual é o jeito antigo, primeiro de se comungar, nas primeiras celebrações? Porque para mim eu entendo assim, se na primeira comunhão a criança, às vezes ela nem tem opção, a catequista, graças a Deus, né, os padres são mais malhados, a primeira Eucaristia da criança, ela recebe ali ajoelhada na boca. E a partir de então ela tem que se adequar ao que toda a comunidade faz. Então, assim, o que a tradição da igreja, o que nos ensina? Porque, assim, colocar aqui a gente tem o direito de escolher, mas nós temos que ser uma comunhão aqui dentro da igreja. Não seria se adequar ao que a maioria faz, sendo que a nossa intenção, a intenção da Igreja Católica é resgatar essa tradição, é fazer com que a gente faça corretamente? No primeiro milênio, se comungava na mão. No segundo milênio, se comungava na boca. E a gente está onde, gente? No terceiro milênio, que pode comungar na mão ou na boca. Isso vai dar pano para manga ainda, tá? E isso só não mudou o corpo de Cristo, que é o mesmo sempre. Isso vai dar muito pano para manga ainda, vai muito tempo. E olha só, nós estivemos reunidos aqui por 3 horas, né? Ontem e hoje. Eu acho que vocês conseguiram aprender muita coisa, porque eu vi o vídeo ontem e eu aprendi coisas comigo mesmo. Olha só, coisa impressionante. Que bom seria se a gente voltasse aqui com todos os catequistas para falar um tratado de Eucaristia, falar sobre Eucaristia, só com os catequistas, eles ensinarem os catequizandos o que é. A gente tem tratados de Eucaristia que são mais de 1000 páginas, só para falar sobre Eucaristia, tratados mesmo. Que bom seria nós voltarmos aqui, não precisa ser comigo, vocês, antes de cada tempo forte litúrgico, toda a equipe de canto se reunir, todo mundo se reunir para falar sobre o Advento, todo mundo se reunir para falar sobre Quaresma, todo mundo se reunir para falar sobre Semana Santa. Que bom seria. Aí, todas essas questões apareceram em 3 horas. Nós estamos aqui reunidos. Eu estudo em, anos. A gente pode pegar qualquer parte da missa que nós falamos hoje e ficar horas conversando sobre ela. Não vai dar, a gente vai ter que correr depois. Pegar a procissão de entrada e ver como foi a procissão de entrada sendo construída, como era na igreja romana nos primeiros séculos, como era nos outros ritos, até porque a liturgia católica romana de rito latino, ela é uma dentre 20 liturgias. Estudar toda a eclesiologia, toda a comunhão eucarística, como que funciona, o pão que foi oferecido, que foi transformado em corpo santo de Cristo, que é comungado na fila de comunhão. Então ali naquele pão é a minha vida que eu coloquei ali, que foi transformada em corpo santo de Cristo, que eu comungo lá na frente na fila de comunhão. Quanta coisa que a gente pode vir aqui e todo mundo junto estudar. Então, se vocês me permitem, espero que tenha sido um chute. Para alguns foi na bola, para outros foi na bunda. Mas que nós caminhemos como irmãos e irmãs, gente. Irmãos e irmãs. A maior preocupação não é comungar na mão ou na boca. É na hora da paz que você deu para o seu irmão, se você lembrar que tem alguém contra ti, alguém tem algo contra você, não é você que tem contra a pessoa,
Não é você que tem contra a pessoa, é a pessoa que tem contra você. Você saber que tem que acabar a missa, a primeira coisa que fazer é ir lá falar com ela. É nós amarmos uns aos outros. Falta isso. Então, que nós possamos caminhar juntos como igreja, caminhar juntos como irmãos e irmãs, juntos com o Espírito Santo. Aqui a gente ficou, meia hora, e nós ficaríamos o dia inteiro falando sobre o Pai Nosso. Pegar toda a história do Pai Nosso, todo o rito do Pai Nosso, a gente pode colocar a história inteira, gestos e como que era na igreja. Mas que nós vamos juntos como irmãos e irmãs. Aqui nos trouxe a tradição, aqui nos trouxe a Eucaristia, aqui nos trouxe a verdade que nós professamos na Santa Missa. E ela vai nos levar. Ela vai nos levar. Então que nós possamos caminhar juntos. E antes de ter polêmica, um faz assim, o outro faz assado. Primeira coisa, encarnar no nosso coração a verdade, o corpo e o sangue de nosso Senhor, que foi entregue no alto da cruz por nós, por todos nós. É que a gente fica muito, Jesus me salvou. Sim. E todos nós. A graça é porque na hora que a gente está na lama, a gente pensa, Ele me salvou. Salvou todos nós. Todos e cada um de nós. Então que nós possamos cultivar. Se você tem isso no coração, estude mais. Celebre melhor. Se você não é responsável por nada na liturgia, participe com o seu corpo inteiro aqui na celebração eucarística, na Santa Missa. Se você dirige alguma equipe de canto, alguma equipe de celebração, procure se aprofundar. Se você é coordenador de liturgia, se você é catequista, vá até onde o Espírito Santo te guiar. Acho que é São Inácio de Loyola, prepare como se tudo dependesse de você. Execute como se tudo dependesse de Deus. E assim a gente vai chegar longe. Então, eu vou acabei, 8 minutos. Agradeço, gente. Estou à disposição. Qualquer coisa, pergunte para mim, pega no meu Instagram, pergunta para os padres, eles perguntam para mim. Enchem o saco dos padres perguntando coisas. É necessário, tá bom? Obrigado, gente. Antes de chamar o Padre Bruno para encerrar nosso dia, a pessoa os avisos, os calendários do mês de dezembro seriam distribuídos na reunião dos agentes, que também foi a reunião dos agentes, estão com o diácono Sérgio. Dá a impressão que o padre veio combater muito. Mas eu descobri que eu não sou muito caro, baixinho, que tem ligado. Outra coisa, respondendo a pergunta que fizeram, quando alguém está iminente de profanar a Eucaristia, comunga e pega e faz de conta que comungou e leva para o banco, a pessoa tem o direito e o dever de recolher a espécie eucarística de ser profanada. Eu já orientei os ministros que vá até o banco, se for preciso, pegue de volta ou obrigue a pessoa a comer. Quanto à questão de comungar de joelho na boca e na mão, etc., acho desnecessário todos os comentários que foram feitos, com todo respeito ao Felipe, porque aqui ninguém nunca negou a comunhão para alguém na boca, Quem comunga na mão, quem comunga na boca, comunga na boca. Tem um caso especial na paróquia, que é uma pessoa portadora de celíaca, aquela intolerância a glúten, e aí a gente ela compra, aliás, uma hóstia especial com 0,1 não sei quantos por cento de glúten, que é uma hóstia especial para celíaco. Então ela traz na teca dela, o ministro lava a mão antes de pegar a
coloca no altar depois. Eu dou a comunhão na boca do ministro que vai dar comunhão para ela. Então é um caso de uma pessoa que tem uma necessidade especial e ela não leva embora não, ela que purifica. Esse dia chegou, alguém levou a hóstia embora, quem? Não. A pessoa pega a teca e ela purifica na casa dela, mas ela comunga aqui, né? Então no caso, ela comunga primeiro, porque quem tem contato com aquilo que ela vai comungar não pode ter pego na hóstia comum, né? Porque contamina com glúten. Então, se tem alguém que levanta, é uma necessidade especial dela. Mas ela provou para mim que ela tinha essa necessidade com laudo médico, um monte de coisa. Não vai inventar moda que eu sou intolerante a isso, então eu quero. Então, é uma necessidade especial de uma pessoa em especial, né? Se vai surgindo, a gente vai analisando caso por caso. Muito obrigado, Felipe. A gente vai te chamar mais vezes. Pena que você trabalha nos finais de semana com o bispo, né? Mas os que você tiverem livres, a gente vai entrando em contato para te chamar. Com os catequistas, com os ministros, com todo mundo que, de alguma forma, queira fazer a igreja crescer. Alegrou? Fiquemos em pé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.